Na hora de escolher o inox, informação técnica faz toda a diferença. O inox de verdade ajuda o mercado a identificar materiais que podem enganar e comprometer a aplicação final. Você encontra folders técnicos, conteúdos comparativos e treinamentos para decidir com mais segurança. inoxdeverdade.com.br, o conhecimento que não enferruja. É isso aí, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do Papo de Inox. E o assunto hoje vai ser bem bacana aí, da moda, tá nas telas, tá nos jornais, e eu tenho certeza que você não pode perder todo o conteúdo que será gerado nesse programa. Claro, eu quero aqui, desde já, agradecer a todos os nossos apoiadores, todos aqueles que fomentam o aço inoxidável pelo Brasil afora, né? Nós temos a Peran, Aço Cearense, Inox do Brasil, Inoxpar, Sabrafer, Fotoanalítica, Tô esquecendo de alguém? Lumap, Lumap e, claro, o apoio da Abinox, Associação Brasileira do Aço Inoxidável. E eu sou o Jonatas Ferreira, ao meu lado está o Douglas Brito. No último episódio, recebemos aqui Fabiane Alves, representante da Elfas, especialista em aço inox, com assuntos muito bacanas que geraram, inclusive, conteúdos lá no nosso portal, www.papodinox.com.br, e assuntos muito legais. Inox no micro-ondas, pode ou não pode? A bactéria que come inox. E aí, você se interessou? Pois é, bombou esses dois assuntos lá no nosso portal. E eu tenho certeza que hoje não será diferente, não, Douglas? Claro, e você já falou tudo do outro episódio, então não tem aqui como eu posso colaborar, né? Eu já fui rápido. Mas eu posso dizer que a Fabiane foi muito bem, parabéns a todos que acompanharam também, que tiveram a preciosidade de ter um conteúdo riquíssimo. Tais como esse que o Jonatas falou, né? Foi campeão, assim, de leitura, de visualização e também de acesso. O acesso ao micro-ondas foi total, né? Nessa questão de ter utensílios de aço aço inox que podem ser usados como travessas dentro de micro-ondas, né? Que nem você bem falou aqui. Foi um dos mais acessados e compartilhado. E hoje eu tenho o prazer também de falar de algo importantíssimo para quem é empreendedor, quem de fato é o tomador de decisão. Precisa nortear o seu futuro, entendendo todos os impactos geopolíticos desse mercado externo, quanto os que estão acontecendo dentro do mercado interno, que é um ano que eu posso dizer difícil, mas ao mesmo tempo de oportunidade. É um ano eleitoral, um ano que as grandes potências estão se movimentando e gerando impacto geopolítico, e hoje nós vamos ter um norte para qual é a decisão que nós devemos tomar. Acompanhe, fique por dentro e saiba muito bem as melhores informações do mercado. É isso aí. E ele que já esteve aqui na nossa mesa recebeu o convite para retornar e melhor época não há. André Galhardo, economista-chefe da análise econômica, presente em diversos veículos de comunicação como consultor, como analista, e ele retorna aqui à mesa do Papo de Inox para responder algumas perguntas com relação às crises geopolíticas, eleição, as expectativas econômicas com relação ao mercado interno e externo, enfim. Nós vamos malhar um homem aqui para que ele possa entregar o ouro pra gente nesse programa. Bem-vindo mais uma vez, André. Ouro é minério, né? Ouro é minério. Então ele vai entregar. Olá, Douglas, Jonatas, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vou tentar, economista acha, né, que pode projetar o futuro, a gente sabe das dificuldades e de toda a incerteza, sobretudo agora, né, no meio desse caos geopolítico. Mas mesmo assim eu vou tentar entregar o que a gente espera que pode acontecer, desmistificar algumas coisas. Tem muita coisa sendo dita em torno da geopolítica e da economia, e eu espero aqui poder contribuir um pouco para quem está nos assistindo, né, para dar um pouco mais de tranquilidade para tocar os negócios nesse ano, que é um ano cheio de desafios, é verdade. Sim, sim. E dentro deles, o primeiro é falar sobre a escala 6x1, que afeta diretamente esse cenário, que corrobora aí para uma oscilação econômica. Em que momento isso vai trazer um impacto para a indústria? É aquilo que nós conversávamos sobre isso nos bastidores, né? Assim, uma prévia do que a gente ia conversar. Eu acho que a fim da escala 6x1, ela é importante, porque não se trata só de uma questão econômica ou financeira, trata-se de uma questão social. A gente sabe o quão problemáticas são as grandes metrópoles brasileiras, as pessoas já perdem muito tempo indo para os seus trabalhos, vindo.
né, saindo das suas empresas para suas casas. Então, não sobra tempo útil, não é nem para descansar, que também seria o mínimo exigido. Não sobra tempo útil para se atualizar. No mundo em que a gente está vivendo, cheio de transformações tecnológicas, as pessoas precisam de um tempo mínimo para se atualizar. Muito se fala sobre a IA tomar os empregos dos trabalhadores. Como é que essas pessoas que trabalham em regimes, em jornadas extensas de trabalho, como é que essas pessoas vão se preparar para essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo? Então, e para além dessas questões de atualização, estou falando de descanso, de saúde mental, de saúde física. Então, eu sei que é um tema complexo, né? Eu sei que algumas empresas podem, de fato, ter um impacto decisivo, né, nas suas despesas em relação à mudança de regime de trabalho, e por isso mesmo a gente precisa discutir com serenidade. Para algumas pessoas, para algumas empresas, de fato, esse é um tema sensível. Para outras, se colocar contra o fim da escala 6x1 muitas vezes acontece pelas incertezas, pelo medo, pela falta de informação que isso acaba causando. Então, de modo geral, acho que é um movimento interessante, importante, mas respeito aquelas empresas que, de fato, podem ter uma alteração, a constituição das suas despesas. Afinal de contas, tem empresas mais intensivas em trabalho, tem empresas mais intensivas em capital, em maquinário. Então, é claro que isso vai pesar de forma distinta, dependendo do setor, dependendo da área de atuação da empresa. Então, é um tema que a gente precisa discutir com alguma celeridade, porque senão isso vai ficar para o próximo governo, mas precisa discutir, precisa debater, ouvir o empresário, ouvir o trabalhador para tomar a melhor decisão. Mas o setor que será mais afetado não é o da indústria, e sim dos serviços, do comércio, porque de fato é onde se tem essa presença mais efetiva desse regime 6x1, né? Exato, comércio varejista e o setor de serviços serão os mais impactados, porque são os segmentos, os setores brasileiros que mais usam essa jornada um pouco mais longa, né? Então, sim, eles é que podem ter o maior impacto. Agora, se os números não me traem, nesse momento, cerca de 14 milhões de brasileiros trabalham hoje nesse regime. Então, é relativamente pouco, de um universo de 103 milhões de pessoas ocupadas hoje, num universo de cerca de 44 milhões de pessoas que trabalham em CLT, por isso que eu falo que é relativamente pouco. Se a gente olhar o universo só de seletistas, é um ponto importante. Então, o setor de serviços e o comércio é que tendem a ter maior impacto, porque é o que usa mais esse tipo de escala. E aí você tem um outro ponto que foi importante, relatado inclusive pelo Guilherme, que nos acompanha. Ele falou que o colaborador iria ter um dia na semana disponível para poder realizar a sua ida ao médico sem ter que justificar a sua ausência, a sua falta. E isso, de fato, impacta também a escala produtiva, né? Uma vez que você vai ter a atuação, talvez, desse colaborador mais presente, né? Menos que um dia na semana, mas presente, não tendo tanta incidência de falta, porque você vai inserir novos colaboradores. Vai ter demanda para poder aportar esses novos colaboradores que serão, e eles estão preparados? É uma outra questão, né? E isso é um ponto importante. Em primeiro lugar, eu falei de descansar, né? De ter um dia a mais de descanso para ficar com a família e tal. Se a gente quer uma população mais preparada, ela precisa ter tempo para poder se preparar, né? Então, eu acho que por isso que eu falei que não é só uma questão financeira e econômica, é uma questão humana, né? E eu falo muito disso dentro de grandes metrópoles, onde o deslocamento consome uma parte importante do dia, o trabalho o resto, e aí você fica com basicamente um dia da semana para resolver todas as suas coisas. Então, ter um dia mais disponível pode levar as pessoas a buscar uma outra renda, mas pode abrir espaço para um descanso maior, uma saúde mental mais equilibrada, uma saúde física mais equilibrada, pode abrir espaço para que essa pessoa se atualize, né? Sem querer florear demais, achar que um dia a mais vai fazer com que as pessoas façam uma pós-graduação. Não é disso que se trata, mas eu acho que sobre um pouco mais de tempo para que essa pessoa avalie
né? Se é hora de cuidar da mente, do corpo, se é hora, agora eu tenho um tempo para cuidar de mim, da minha família, ou até de se atualizar, porque a gente precisa, uma parte da reclamação dos empresários é que a gente tem um volume de pessoas desocupadas sem capacidade técnica para ocupar as vagas de trabalho em aberto. Então, que hora que essa pessoa que hoje não tem qualificação vai se qualificar se ela sempre se submete a um regime de trabalho bastante extenso? E aqui eu não estou criticando a empresa que opta por 6x1, porque cada setor tem a sua particularidade. A questão é mais entender mesmo. Se a gente não fizer algo para mudar essa dinâmica, nós vamos conviver com esse problema para o resto da vida. Eu acho que tem essa mudança, ela pode trazer impactos interessantes do ponto de vista da demanda, e acho que as coisas podem se equilibrar. De um lado, um aumento relativo das despesas ou dos custos, de outro, um aumento da demanda, eventual aumento da demanda, isso pode se traduzir em mais vendas. Isso. Mas o mercado brasileiro tem espaço para essa demanda, para esse consumo, uma vez que você vai ter mais trabalhadores presentes na escala? Eu acho que tem. Boa parte dos setores brasileiros hoje trabalham com capacidade ociosa, embora nós estejamos presenciando um período bastante fértil, né, de crescimento. A gente teve a retomada pós-pandemia, foi muito interessante. O Brasil conseguiu sustentar um nível de crescimento relativamente bom. Eu falo relativamente porque nem deveria usar o relativo, é um crescimento ótimo se nós considerarmos a taxa de juros que temos hoje no Brasil. E mesmo com tudo isso, ainda tem setores que operam abaixo da sua capacidade produtiva. O setor de construção civil é um deles, e uma das explicações é justamente a política monetária, a taxa básica de juros. Então, embora a gente esteja discutindo essa economia bastante aquecida, eu acho que tem espaço para crescer sem gerar problemas inflacionários. Hoje, discute-se muito sobre o nível de atividade econômica do Brasil. Você perguntar para os membros do Banco Central e alguns economistas do mercado financeiro, eles vão dizer que o hiato do produto é positivo. O que é isso? Que a economia brasileira está crescendo além da sua capacidade e que isso, por sua vez, pode gerar um problema inflacionário. É difícil imaginar que a mudança no regime da escala 6x1 possa trazer um desequilíbrio, como eu falei anteriormente, um desequilíbrio financeiro incontornável, um problema grave dessa natureza. Embora tenha, do outro lado, um grupo de economistas falando que a economia brasileira está crescendo acima do seu potencial. Isso é importante destacar para deixar tudo na mesa, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Só acho que é preciso, mais uma vez, vou usar essa palavra, serenidade. Acho que o mercado de trabalho, o trabalhador brasileiro sofre bastante com algumas questões, e o fim da escala 6x1 aliviaria algumas dessas questões e poderia, inclusive, melhorar o nível de consumo do Brasil. Se isso se traduziria em um problema inflacionário, eu não acredito. Eu acredito que isso traga um desequilíbrio. Acho que nós estamos muito mais sujeitos a problemas inflacionários vindo da guerra do Oriente Médio, do El Niño que está se formando, de outras questões ligadas mais à oferta dos produtos, à restrição de oferta, do que ao nível de demanda que a gente tem ou espera ter a partir dessa mudança. E o incentivo que o governo pode dar, né? Qual que é o papel do governo para fortalecer exatamente este ponto, né, que está sendo debatido, né? Porque aí você tem a presença do empresário, a presença do colaborador, e aonde entra o governo também dividindo os custos. O governo já entrou com a proposta, agora a proposta do governo foi rejeitada e vai à da Câmara, né? Então todo mundo querendo ser o pai da criança. Eu acho que o governo já fez algum movimento na questão da reforma tributária. Eu acho que isso vai diminuir os custos com contabilidade e com impostos mesmo no Brasil. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, para além disso, eu acho muito difícil o governo fazer qualquer outra coisa. Vou dizer isso porque eu vindo para cá, eu via no rádio que o governo, a PEC das blusinhas, voltou a ser discutida. Lembra disso? A alteração da Constituição que impôs um imposto de importação sobre pequenas remessas até $50. Pois bem, o presidente falou que aquilo não deveria ter sido feito, que acabou impactando as pessoas com menor renda, etc, etc. Naquele momento,
E hoje, inclusive, os varejistas, sobretudo do setor da moda, de confecções, continuam apoiando a taxa de produtos importados. Qual que é a ideia? Bom, o ideal seria não colocar um imposto sobre as pequenas remessas e tirar ou reduzir o imposto daquele que produz aqui dentro. Esse seria o mundo ideal. Só que eu estou diante da necessidade de equilibrar gasto com receita. Então, como é que eu tiro o imposto de alguns segmentos sem criar um desequilíbrio orçamentário? Porque se o governo tira, eu vou tirar o PIS/COFINS e o IPI de roupas. Isso é receita para o governo. Isso é receita para o governo. E se ele faz isso, principalmente agora, ia ser acusado de populista. Bom, ano de eleição, vai criar um desequilíbrio orçamentário. Então, é um beco sem saída. Se concede, é populista. Se não concede, é inimigo do empresário. Eu sinceramente, acho que é muito difícil o governo fazer qualquer coisa nesse sentido. Eu concordo com a análise de que a gente precisa equilibrar as contas públicas. Eu concordo com a análise de que nós precisamos submeter todas as despesas na nova regra do arcabouço. Todas as despesas precisam obedecer à mesma regra. Isso não existe hoje. Concordo que o governo tem tirado muitas despesas, têm sido tratadas como despesas extraordinárias, da conta do novo arcabouço. Eu tenho uma visão relativamente crítica em relação à questão orçamentária, à questão das contas públicas no Brasil. Só estou querendo dizer que não é tão simples quanto parece. A gente vai em debate, e aí uma das coisas, né, quando você fala, o que precisa mudar no Brasil? As pessoas aceitam impostos, corrupção, e muita gente fala de conta pública. E aí quando fala de conta pública, a pessoa fala, tem que cortar gasto. Tem que cortar gasto. Eu devolvo essa afirmação com uma pergunta. De onde a gente vai cortar gasto? Quais são as áreas que a gente pode submeter uma restrição de gastos aqui no Brasil? O pessoal fala muito sobre reforma administrativa nesse caso, né? Que seria excelente. Mas uma reforma administrativa séria. Sim. Né? Que impacte. Partindo desse pressuposto, claro. Mas não é, né? Você sabe que não é assim que funciona, infelizmente. Então, vamos cortar gasto. Se o professor precisa apertar o cinto, o desembargador também precisa. Mas é o contrário, né? É o contrário. Então, a reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes, no governo anterior, ela tinha esse caráter. Bom, beleza, eu acabei de falar que eu tenho uma visão crítica sobre as contas públicas. Sim. Então vamos cortar gasto? Todo mundo dá a mão. E vamos junto. Vamos junto, velho. Todo mundo vai apertar agora o cinto, é momento de ajuste, depois a gente vê como é que faz. Beleza. Não é isso que acontece. Foi o discurso do Collor quando ele assumiu a presidência, né? E no final... Ele corta na base da pirâmide, né? Ele cortou. Os marajás eram os mais pobres. Né? Ele corta na base da pirâmide, né? Ele não corta de cima para baixo. Exato. Né? E assim, outra coisa importante, ninguém quer cortar gasto. Nem o governo Lula, e nem o próximo governo, nem o anterior. Ele vai aumentando o orçamento, cortar gasto não, né? Então, e aí isso é uma coisa importante. Uma parte do orçamento, uma parte das despesas aumentam porque a nossa população está envelhecendo, porque as pessoas precisam, já viu quanto custa um convênio médico? Muitas pessoas precisam do SUS, tem vacina, tem um monte de coisa que só cresce, ano a ano. Mas a receita também cresce, não? Exatamente. Então, e aí esse é uma conta importante, foi isso que eu falei. A reforma pelo lado da receita está feita. Agora a gente precisa fazer uma reforma pelo lado da despesa. Muito difícil que aconteça, porque ninguém quer, nem o governo, nem o Congresso. Então esse é um ponto importante. Segunda coisa, se a gente for fazer uma reforma de despesa, eu começaria com uma reforma administrativa, mas uma reforma séria. Que tem um candidato aí, o sempre candidato, que ele fala que isso não dá bilhão. Isso não dá 1 bilhão, Jonas. A reforma administrativa vai economizar 1 bilhão. Mas é uma questão moral. Mesmo que ela economize pouco e não resolva o problema das contas públicas, ela nos dá esperança. Esperança de que, não, peraí, agora a coisa está acontecendo. É mudança de cultura, né? Total. E aí você fala, você percebe uma mudança de postura, uma mudança de cultura. E acho que isso seria importante. Então, eu concordo, Douglas, plenamente. A receita cresceu,
forte, isso permitiu que as despesas também aumentassem. A gente só precisa encontrar um caminho para discutir com seriedade as despesas brasileiras. Eu falei de um lado aqui que uma parte das despesas crescem. De outro, eu disse que várias das nossas despesas orçamentárias não estão submetidas às regras do novo arcabouço. As despesas com saúde e educação, por exemplo. A gente precisa encontrar um caminho para que essas despesas sigam a regra do arcabouço sem penalizar a população. Dá para fazer mais gastando menos. Esse arcabouço não vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro ao teto que o governo Temer tentou estabelecer e seguiu-se por algum tempo. O teto de gastos era uma aberração, né? Ainda bem que acabou no governo Bolsonaro, né? Porque aí não caiu na pecha do governo do PT, que já é carimbado, né? Com essa questão de desequilíbrio fiscal. O teto de gastos, ele impunha uma camisa de força aos gastos brasileiros. Isso restringiu a nossa capacidade de investimento. Porque você não pode cortar gastos... Eu estou falando de Constituição. Você não pode cortar gastos... Educação e saúde. Educação e saúde, por exemplo. Eu estou falando de aposentadoria, um monte de coisas. Então, onde você cortava? Despesas discricionárias. Então, a gente sabe, pode perguntar para uma criança de 5 anos na rua se o Brasil tem uma infraestrutura adequada ao seu tamanho, às suas necessidades. É óbvio que não. E a gente corta justamente nas despesas discricionárias. Uma parte delas é usada para fazer investimento. Então, o teto de gastos impôs uma camisa de força, congelou os gastos por 20 anos, podendo ser revisto em 10 anos. Eu congelei os gastos de uma economia, de uma população que está envelhecendo rapidamente, de uma população que precisava de suporte do Estado, porque o teto de gastos foi imposto logo depois de uma das piores crises econômicas da nossa história. E é disso que eu tenho falado. Não importa, não é só falar de cortar gasto. Tem que cortar gasto. Isso uma criança do ensino fundamental fala. O que importa é entender que tipo de gasto eu posso cortar. Onde é que eu posso reformar para não desassistir as pessoas que precisam da presença do Estado e para criar um orçamento mais equilibrado, que isso também é importante. Porque o orçamento em desequilíbrio provoca desancoragem de expectativas, traz inflação, isso também impacta a população mais pobre. É discutir isso com serenidade. Teto de gastos, alguns economistas, que inclusive eu admiro, falam que ele foi importante porque ali ele colocou um ponto final nos gastos que estavam extrapolando. E aquilo ali ajudou a controlar a dívida pública, etc. Eu concordo parcialmente. Acho que o teto de gastos, como eu disse anteriormente, era uma aberração. O novo arcabouço fiscal funciona como uma espécie de teto de gastos, mas infelizmente o governo tem usado... É um teto furado. Colocado várias despesas fora dessa conta. Os precatórios, uma parte dos precatórios é uma dessas. O governo anterior fez a mesma coisa. Então a gente precisa tratar esse assunto com seriedade. Sim. Sem perder de vista que uma parte importante da população precisa da presença do Estado. E quando se fala de cortar gasto, é importante fazer isso de forma séria, não eleitoreira. É que o problema é, como dizia o Nelson Rodrigues, né? O Brasil vive num eterno fla-flu, né? Então, tudo que você vai discutir é o fla-flu. É eles contra nós contra eles. E vamos ver Jonatas, quando eu falo que o teto de gasto foi uma aberração, a pessoa acha que eu quero o orçamento desequilibrado. Não, gasta aí à vontade. Isso não existe. Isso é ruim para todo mundo. É óbvio que precisamos de melhores práticas dentro das contas públicas. Só estou dizendo que é muito difícil aplicar isso dentro da economia brasileira. Eu acho que a primeira reforma seria moral. Porque o cara que trabalha na escala 6x1, quando ele assiste o jornal e vê que pessoas que ganham 100, 200 mil reais por mês... Não trabalha metade do Não trabalha metade do que ele. Eu nem vou fazer esse juízo de valor, Jonas. Porque às vezes o cara trabalha menos tempo, mas é exaustivo. Mas o cara ganha 200 mil por mês, tem o carro que o governo paga, a segurança que o governo paga, ele não gasta com livro, ele não gasta... Com terno. É desigual, com terno, é desigual. Então a primeira reforma seria moral. É falar para a população, agora a coisa vai ser séria. Nós vamos reformar, preservar o direito dos trabalhadores, das pessoas desassistidas, mas nós vamos começar reformando essas despesas. E uma parte dessa reforma, embora não se traduza num impacto multibilionário, se traduz numa renovação
da cultura e da esperança do povo de que as coisas funcionam daquele que ganha menos para aquele que ganha mais. Da mesma forma. E falando de juros agora, qual que é a expectativa? Parece que o Copom começou, deu início a um corte nos juros. Porém, aí entrou o que ninguém esperava. Que até então se falava somente de política, né? Que era um ano de eleição, um ano de Copa, um ano disso, um ano daquilo. De repente, resolveram iniciar uma nova guerra. E aí? Quando aquela guerra comercial acabou, eu falei, se prepara que é o Trump. São 4 anos. E quando acabar essa guerra No do Oriente primeiro ano Médio, ele já fez... vai ter outra coisa. Então vocês se preparem, porque será turbulento até que o Trump deixe o poder. Será que vai se interromper mesmo? Ou ele vai colocar alguém ali que consiga esse cenário garantir o legado geopolítico dele? que está acontecendo é por conta das decisões de Trump ou de fato precisava dessa interação, Quem é desse que sabe, movimento, né? Porque como que estava a economia? Porque hoje eles estão dizendo também sobre essa retração, o mercado global, né? As duas grandes potências, elas estão retraindo, China e André, Estados Unidos, China ou Estados Unidos, elas estão perdendo força. Os Estados Unidos deixou de ter Deixou de ter território, a China começou Explica isso melhor aí. a sucumbir, né? O povo americano. Como que é assim, Explica pra gente. Tem muitas coisas aqui, né, Marisa? Começou falando de juros. Então, é verdade. Tem muitas Posso coisas. falar dos juros primeiro? Por favor. Pode, por favor. Tá. Bom, o Copom, as pessoas falam muito sobre dívida pública. No ano passado, o Brasil gastou mais de R$1 trilhão com juros da dívida pública. Ele não gastou, uma pessoa mais atenta a esse podcast vai falar, ele não gastou, ele só rolou a dívida. Sim, nós estamos emitindo dívida para pagar uma dívida que a gente não consegue pagar. Tá empurrando pra frente. Todo mundo faz isso, né? O problema é que é o do governo. O governo é que é o dinheiro nosso, né? E só paga juros, então. Pela primeira vez, R$1 trilhão com juros da dívida pública dá quase 10% do PIB, uns 8,5% mais ou menos. E a garantia é a reserva. Não tem mais garantia, porque... Não tem. Porque são Garantia é o país aí. 9 trilhões de dívida vendeu Brasil, pública. pô. Garantia é o país que Não, mas o Japão tem uma dívida pública de 250% do PIB. Estados Unidos. Você vai falar, mas o Japão tem uma taxa de juros de 0,5%. É verdade, mas a dívida dele é 2,5 vezes o PIB. E dos Estados Unidos nem se fala, né? Os Estados Unidos Nem acho se que é discute isso daí. 130%. Porque eles têm a impressora, entre aspas, né, sim. da moeda mais importante do mundo. Então, beleza, uma parte desse problema é fiscal, é orçamento. Eu gasto mais que arrecado e isso vai compondo a dívida pública, ok. Só que nós fizemos um resultado primário que só considera receita e despesa do orçamento. Ficou negativo em 40 bi, eu acho, no ano passado, se eu não me engano, tá? Para fins de arcabouço ficou um pouco menor. Mas vamos lá, 40 bilhões de reais. Eu estou falando que a diferença entre receita e despesa foi de 40 bilhões de reais. A menos, eu gastei mais do que arrecadei. E estou falando ao mesmo tempo que nós pagamos, entre aspas, R$1 trilhão com juros da dívida pública. Então, o que tem onerado a dívida pública brasileira não é o orçamento público. São juros. A Selic está no nível mais alto em 20 anos e o Brasil tem hoje uma das taxas reais de juros mais altas do mundo. É uma taxa de juros de país em guerra, de país com uma situação macroeconômica muito pior. De novo, o ouvinte Por que se mais permitiu atento, isso? o ouvinte mais atento desse podcast vai dizer, bom, a taxa de juros está alta porque não tem equilíbrio orçamentário. Essa é uma parte O governo da história. gasta demais. Essa o que é a uma gente parte escuta da muito história. no Essa é uma rádio. parte sim. da história. Não está errado. Não está errado. Os riscos fiscais de médio e longo prazo acabam impactando o prêmio de risco, vamos dizer assim. No entanto, o Brasil está perseguindo uma meta de inflação que não combina com a nossa história e com os nossos gargalos produtivos. A meta de inflação do Brasil é 1% maior que a da Europa. 3%. Não está acompanhando. Isso, para conseguir fazer a inflação convergir para um nível tão baixo, é necessário uma taxa de juros muito alta. Então, uma parte do problema é fiscal e a outra é a incompatibilidade da meta de inflação em relação ao que o Brasil pode de fato produzir. Eu sempre digo, dá para fazer uma inflação de 3% no ano? Claro que dá. Só que o custo de fazer essa inflação chegar a 3% é muito alto, vide o pagamento de R$1 trilhão de juros da dívida pública no ano passado. Então, esse é um problema muito grave. O Copom começou a cortar os juros, demorou tanto que cortou na hora errada.
E cortou menos do que o do que eu esperado. esperava. Eu esperava meio, o mercado esperava meio, mas na última semana, ali nos últimos dias, todo mundo migrou para 0,25 porque a coisa desandou, né? Começou a guerra, o petróleo disparou e tal. Então, se eu tô no Copom, se eu sou diretor do Banco Central, eu nem teria cortado juros. Eu que estou dizendo aqui que é uma aberração essa taxa de juros, a maior em 20 anos, nominalmente falando, uma das taxas reais, descontada a inflação, mais altas do mundo. Se eu estou no Copom, não corto os juros em março. Fala, perdemos um timing. Agora tem que esperar. Era para ter cortado no ano passado, agora acabou. Porque agora o Copom vai fazer 4 cortes de juros ali para calibrar, né? Segundo o próprio diretor de política monetária, Newton Davi, vai calibrar, né? Vai A chegar a taxa, 13%? vai chegar a uns 14, talvez, com sorte. Antes a expectativa era 12, 12,5. Tinha uma economista, esqueci agora o nome dela, que até faleceu esses anos passados, que ela dizia que inflação não... inflação? Não põe comida na mesa. Né? Porque o povo não entende a questão do que é inflação, do que... inflação 3%, não sei o que, tantos por cento, tá, mas o povo não se traduz isso para o povo. E tem uma coisa muito legal, tem uma coisa bem interessante. A inflação desse governo será a menor inflação para um governo da história do Brasil. Menor inflação? Da história do Brasil. A segunda menor inflação de um governo foi no Lula 2. Bom, então por que as pessoas estão tão descontentes? Você vai na rua, você fala, 2 sacolinhas do mercado deu 150. Então... Esse é o sentimento. Esse é o sentimento e não está errado. Né? E não está errado. Tem que ver o que a população está sentindo. Não é que os dados do IBGE estão errados. De fato, a inflação estava muito bem comportada. Agora a tendência é de alta, mas estava muito bem comportada. A pandemia mudou o patamar dos preços. Então você tinha um saco de arroz R$15, um saco de 5 quilos. Ele foi para 50. De 50 ele caiu para 25. É 50% de queda. Mas ele continua R$10 mais caro do que ele era antes da pandemia. Zélia Cardoso. A Zélia é ministra do Collor. Né, do congelamento. Então, a percepção que a população tem, que coisa, né? O governo não colherá os frutos de ter a menor inflação para um governo da história do Brasil. Num quadriênio. Um quadriênio que coincida com o governo é menor da história. Porque os preços mudaram de patamar. Os carros estão muito mais caros, os alimentos Então, de grande medida. Como é que balanceia isso para traduzir para a população? Porque a população não vai entender. Você falar assim, a nossa inflação, os nossos números são os melhores em não sei quanto tempo. Tá, mas aí você mesmo citou, o arroz não, o café tá mais caro, o carro tá mais caro. A carne. A carne mas tá veja, mais Jonas, cara. é uma questão estatística. Em janeiro você tem o arroz a R$15. Em fevereiro ele vai para 30. 100% de aumento, ok? Em março ele permanece em 30. Qual que é a inflação de fevereiro para março? 0. Ele era 30 e continuou em 30, foi 0. Aí, março para abril, 30 até dezembro. A inflação é 0. De março para frente até dezembro é 0. Aí, em janeiro do outro ano, ela cai de 30 para 20. Cai 33%. Você vê lá, o IBGE fala, suponha que só tem esse produto na economia e que a inflação seja... Deflação. Depende dela. Não é deflação, mas tem uma queda. Bom, deflação está caindo de 30 para R$20, uma deflação de 33% no mês. Só que, mesmo com essa deflação de 33%, o arroz em janeiro desse segundo ano ainda é 33% mais caro do que era em janeiro do ano anterior. Começou em 15, não começou? E agora está 20. É uma queda de 33% em relação aos 30 que era, mas ele continua 33% mais caro em relação aos 15 que era. E é isso que está acontecendo. E o recebimento não seguiu essa, né? Normalmente Nunca, não né? segue. Normalmente não segue. Agora, uma pergunta que é relacionada exatamente aos juros, o impacto, porque se a gente pode relacionar que os carros subiram, que entre outros, por que se torna tão caro a busca ou o incentivo, na realidade, da captação desse crédito, né? Porque é menos dinheiro girando. Principalmente para o empresário, não o industrial. Dentro das indústrias, esses juros mais elevados, aonde se percebe e por isso que gera esse impacto. O Brasil é tomador, as indústrias são tomadoras de crédito que encareceram e por isso o produto final aí da indústria se tornou mais caro? Sem dúvida, Douglas. É isso aí. Acho que
a Selic, um dos papéis da Selic é tornar o crédito mais caro. Por que o Banco Central sobe a taxa de juros? Para diminuir o ritmo da atividade econômica. Por duas vias. As pessoas vão consumir menos produtos via crédito, tipo carros e casas. E o empresário, em vez de investir em ativos produtivos, vai investir em ativos. Exatamente. Vai guardar. Vai guardar, vai colocar em títulos do Tesouro, por exemplo. E ele não está errado. E, aliás, esse é o intuito do Banco Central fazer isso. Então, tem uma coisa importante aqui. O índice de custo do crédito, que mede o crédito de concessões, o Banco Central que mede isso, está na máxima histórica. O ICC? Então, o ICC. Missão cumprida. Nunca o crédito esteve tão caro no Brasil. Nunca. É o pior momento para crédito. Isso impacta capital de giro da indústria, impacta investimento. Você vai ter que aumentar seu turno por conta da escala 6x1, por exemplo. Você precisa de um novo maquinário, você precisa de alguma coisa, de alguma infraestrutura maior que seja. Você vai pagar mais. Vai pagar muito mais caro. Tá limitando o crescimento. Está limitando o crescimento, que é o que o Banco Central quer. Porque na leitura do Banco Central, o hiato do produto é positivo. O que isso quer dizer? A economia brasileira está crescendo além das suas capacidades. Tá E isso pode ser um problema para a inflação. Essa é a leitura do Banco Central que eu respeito. Só estou colocando em perspectiva que a taxa de, então, de, deixa eu ver de se eu juros entendi. lá na ponta, quando o cara vai lá pelo app, pela agência, o custo do dinheiro está muito mais alto agora. Então deixa eu ver se eu entendi. O Banco Central está interpretando que o Brasil ele pode gerar mais manufatura, produzir mais do que pode se consumir ou entregar para as pessoas. A interpretação do Banco Central de uma parte relevante do mercado financeiro é de que a economia brasileira hoje opera acima das suas capacidades. Eu estou produzindo mais do que eu posso consumir. Então não é algo sustentável. Não é algo. Não, porque senão vai ter estoque, né? Vai segurar. Vai chegar uma hora que não vai ter para onde sair. Vai ter inflação. Há uma espécie de incompatibilidade entre oferta e demanda. E eles fazem isso baseado no que, no caso? São cálculos, né? Que eles avaliam o tamanho do mercado de trabalho, o nível de utilização da capacidade, o desempenho do comércio, serviço, da indústria, do agro. Então vira uma cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra e no fim eles têm essa... Exato. Mas o Banco Central tem tratado isso de forma muito inteligente. Ele fala sempre com muitas ressalvas. Olha, aparentemente, a economia brasileira está acima das suas capacidades, porque essa é uma das variáveis que a gente chama de variável não observável. O que é isso? Cada um calcula o chamado hiato do produto de uma forma. Então não existe certo e errado. Esse é um ponto importante. Mas aí o Banco Central faz um bom trabalho. Fala, olha, considerando os números que a gente tem aqui, nós interpretamos que a economia brasileira está ligeiramente acima das suas capacidades. E sempre que isso acontece, o risco de um aumento da inflação é muito maior. Agora, eu tenho que dizer aqui, como professor de macroeconomia, é importante mencionar aqui uma coisa muito relevante. Todo mundo estava tentando entender como é que a economia brasileira conseguia crescer em tal ritmo sem gerar problemas inflacionários e com uma taxa de juros tão elevada. Então, talvez uma mudança no mercado de trabalho produzida pela pandemia. Eles não tinham entendido ainda. Ninguém entendeu ainda. Não decifrou. Todo mundo vai mapeando, né? Mudança estrutural no mercado de trabalho, que vem desde a pandemia, reforma trabalhista, da época do Temer ainda. Ou seja, eles não vão diminuir a taxa de juros porque continuou. Eles vão diminuir agora porque começaram o ciclo, não é ciclo, de calibração. Mas a meta é 3 e o IPCA está subindo. E o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele já falou abertamente. A meta é 3, não 3,3. Então o Banco Central continua bastante conservador em relação à sua meta. Acho que isso está cumprindo aquilo que se espera dele. E, portanto, considerando que a inflação está subindo, que a economia brasileira mostrou bons números no primeiro bimestre desse ano, considerando tudo isso, dificilmente o Copom cortará a Selic para além de 14%. Então você está dizendo que o Brasil está sendo domado ou ele está travando porque ele não pode mais escalonar porque ela não tem estrutura para se manter nesse ritmo de crescimento. Mas é aí que está a pergunta. Isso é bom ou é ruim? É péssimo. Né? Porque é o seguinte, eu cheguei no meu limite.
Como é que eu faço para expandir o meu limite? Investimento. É. Mais fábricas, mais máquinas. E Nós como é que eu temos vou fazer estrutura pra isso? isso? Como eu vou fazer isso com uma taxa de juros em 15%? Ninguém Então, toma. bateu no teto. Então, mas será que Acabou. é interessante Agora é só para baixo. para certa parcela, agora falando com parcimônia, para certa parcela de quem gosta dos juros altos, e aí você me entende de quem eu tô falando? Sim, os bancos, as grandes corretoras. É o que dizem. Eu procuro não entrar muito nesse assunto, porque aí fica uma questão muito apaixonada. Mas o que dá para dizer de forma íntegra, sem ideologia, é que essa taxa de juros muito alta cria um processo de redistribuição de renda muito ruim. É o Robin Hood às avessas. Ele separa as cadeias. Quem tem muito Não, ele deixa dinheiro muito claro quem Fica tem, quem vai ter mais. vai ter multiplicar. mais, e quem não tem vai pagar continuar essa devendo. conta? Vai continuar É a devendo. base da Num pirâmide. regime tributário regressivo, que eu falei aqui no começo desse podcast, quem paga a conta é o trabalhador. Quem paga a conta é o trabalhador. Então ele gera uma redistribuição de renda perversa. Então isso é muito ruim. Eu não quero desmerecer aqui o trabalho do Banco Central. Eu só estou colocando em perspectiva que a meta de inflação está no lugar errado. Não é o Banco Central que estabelece a meta, ele é um dos componentes do Conselho Monetário Nacional que estabelece a meta, mas a meta está no lugar errado e é preciso unir a política fiscal à política monetária. Falar, ó, bom, vamos colocar a Selic em 10%, desde que uma reforma fiscal séria seja levada adiante. Vamos colocar uma meta de inflação de 4,5%, que é muito mais condizente à nossa realidade, porque não adianta colocar a meta em 1%. Uma inflação de 1%, a Selic tem que ir para 30%. O custo que a sociedade tem que pagar para ter uma inflação do nível da inflação japonesa é muito alto, não faz sentido. Eu também faço compra. Eu não quero descontrole inflacionário. O que eu quero é uma inflação que seja condizente com o nosso nível de desenvolvimento, com o nosso nível de infraestrutura. A economia brasileira é muito indexada. O IGPM estava no negativo agora. IGPM, que é o que rege os contratos de aluguel, por exemplo, e muitos outros contratos. O IGPM vai disparar, vai chegar perto de 9% esse ano. Como é que eu vou fazer? Então vai ter uma correção, reajuste para quem paga aluguel. Exato. Absurdo, né? E aí como é que você faz uma inflação de 3% com choque do petróleo, choque de fertilizante, choque de juros, choque de... Boa, hein? E sobre isso nós vamos falar já Esse já, porque cenário nessa geopolítico brincadeira aí a gente já tá levando quase 1 hora. Vamos chamar, Vamos chamar. os blocos aí, assista todo o conteúdo dos nossos apoiadores e já já a gente está de volta. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. E de volta para esse segundo bloco com o economista André Galhardo, economista-chefe da análise econômica, tem doutorado, enfim, o cara é mestre e está nos respondendo aqui a respeito de assuntos que interessam a todos, economia. E nós queremos voltar para esse bloco para a pergunta que não quer calar, né? A pergunta da vez, que é essa guerra que se estourou aí no Oriente Médio, protagonizada pelos Estados Unidos, Israel contra o Irã. Vimos diversos impactos econômicos já de imediato, né? Em pouco tempo, a gente está falando nem de 2 meses, certo?
Acho que Não tem 2 meses. não tem nem 2 meses. Tem uns 40 dias. Então, e mesmo assim, falando de discussão, é petróleo, gás e outros insumos que vêm que passam ali pelo Estreito de Hormuz, enfim, muitos termos aí que geram discussões. O que tudo isso representa para nós brasileiros e para o empresário que está nos escutando, para o industrial que está nos ouvindo? Enquanto você fazia a pergunta, eu olhava aqui para o meu celular, não por falta de educação, mas para ver quanto estava o petróleo. O petróleo está perto de $100 o barril. De novo, né? De novo, né? Mais incertezas em relação ao eventual cessar-fogo e tal. Bom, o aumento do preço do petróleo, ele traz impactos globais. A inflação americana estava em 2,4%. Deixa eu tomar uma água para melhorar minha voz aqui. E você vai responder exatamente, retraiu? Não, então, a inflação americana estava em 2,4% ao ano. Sim. Isso tirando os preços ali que ficou... É histórico, né? Porque... É bem baixo. Não, até antes da pandemia é normal ter um nível baixo, assim, perto de 2%. Mas isso sem contar a inflação de outubro e novembro que o governo americano ficou parado. Mas tá bom, 2,4% ao ano. Já subiu para 3,3%. E vai subir para perto de 3,7% agora em março. Em abril, desculpa, os dados divulgados em maio. Então, antes a gente estava discutindo se o Banco Central dos Estados Unidos ia cortar os juros lá em julho ou setembro. Agora a gente já está discutindo a possibilidade do Banco Central norte-americano aumentar os juros por lá. Não é a aposta majoritária do mercado, a maioria aposta em corte só no ano que vem, mas mesmo assim, veja a mudança do cenário econômico. E, bom, o que isso tem a ver com o empresário brasileiro? Bom, se o Banco Central brasileiro contava com a possibilidade do Banco Central americano cortar os juros, essa possibilidade não existe, pelo menos nesse ano. Isso está fora de questão. Muita coisa pode mudar e daqui para o final do ano ter algum tipo de corte, mas nesse momento está descartado um corte de juros pelo Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, esse ano. Então isso também muda a forma como o Banco Central brasileiro terá de lidar com a sua taxa de juros. Se perguntar para o diretor do Banco Central, ele vai dar a resposta que ele precisa dar. Que não, peraí, a taxa brasileira é taxa brasileira, americana é americana. Mas a gente sabe que movimentos do Banco Central dos Estados Unidos acabam impactando decisões dos demais bancos centrais. Então, eu falei aqui da escalada dos preços, dos problemas que a gente tem. Isso tudo já vai motivar o Banco Central brasileiro a cortar menos os juros. Esse impacto inflacionário lá nos Estados Unidos também vai mexer com a decisão do nosso Copom, do nosso Banco Central. Petróleo em $100 o barril, a inflação americana deve ir para uns 4% ao ano, praticamente dobrar em relação ao nível que eu tinha no começo deste ano, e vai trazer impacto para a inflação brasileira também. A nossa expectativa no começo do ano era que o IPCA, o Índice Oficial de Inflação do Brasil, caísse a perto de 3% ao ano, no mês ali de maio, abril, o que é um nível muito baixo para patamares brasileiros, principalmente numa economia que, segundo os técnicos, cresce acima das suas capacidades. Isso está fora de questão agora. Antes, a nossa expectativa era de que o IPCA encerrasse o ano de 2026 perto de 4%. As nossas projeções já indicam uma inflação perto de 5,5%. Vai haver, provavelmente, muita coisa ainda vai acontecer. Mas qual o impacto? Vai haver um descumprimento da meta da inflação. O impacto primeiro para o empresário é que ele vai ter que conviver com juros altos por mais tempo. Antes, no começo do ano, a gente imaginava que o Copom ia cortar os juros até 12%, 12,5%. Agora a gente está falando uma Selic entre 13,5% e 14%. Freia o crescimento dele. Totalmente. O crédito continuará caro, independentemente. Continua ruim, continua um freio de mão puxado. Então, e a demanda vai subir, vai ter esse demanda, é um ponto importante. O mercado de trabalho segue aquecido. O mercado de trabalho tem sido bastante forte mesmo com essa taxa de juros tão elevada que a gente tem no Brasil. Nós encerramos 2025 com uma taxa de desocupação em 5,1%, menor nível da série histórica. Então vai ter consumo, mas a demanda produzida não vai ser suficiente. Então a oferta vai ser menor, então tende a oscilar a questão de preço. Tem essa questão também. Posso ter, diante desse encarecimento cenário, do crédito, etc., isso pode limitar a oferta e isso contribuir também para o processo inflacionário, já que a gente espera que a demanda siga relativamente forte. O mercado de trabalho brasileiro já apresenta sinais de desaceleração. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, com o CAGED,
desculpa, eles mostram uma perda de ritmo no primeiro bimestre em relação ao primeiro bimestre do ano passado, mas mesmo assim ainda é um mercado de trabalho bastante sólido. Ainda é um mercado bastante sólido. Não tem sinais de grande desaceleração. Acomodação, a gente tem chamado de acomodação. E com relação aos aumentos de preços? Em que sentido? Por conta do aumento do petróleo, do gás. Exato, a gente já certeza, viu. Já certeza, vai vir, isso já está no diesel, já tem indústria e sofrendo com isso vai impactar mais frete. o quê? Então, o petróleo praticamente manda no cenário global, né? Então a gente entende todos esses movimentos que o Trump está fazendo referente a isso para ter reserva, né? Você vê que ele já entrou na Venezuela, garantiu parte desse petróleo, né? Tá lá discutindo com o Irã para poder continuar com esse domínio ainda maior, aumentar ali a sua reserva. Entendendo que o mercado brasileiro também tem aquela lei que resguarda, né? A oscilação que tem no mercado externo, ela afetaria e também subiria com os preços praticados no Brasil. O Brasil ele é autossuficiente para extração, mas não para o refino. Agora é entender quem está pagando essa conta, esse mercado subindo, em tese, o Brasil não tem como manter esse preço competitivo no mercado interno. Ele tem que acompanhar o que é do mercado externo, senão vai vir o mercado externo e comprar aqui, pô. Qual que é essa relação? Como vai resguardar, né? Ô Douglas, você trouxe vários pontos importantes. O primeiro deles é sobre o impacto inflacionário da guerra, não é só petróleo. A gente já está vendo aumento no preço de alimentos. O Irã produz pistache, nozes. Acho que um terço ou cerca de 40% do pistache que o Brasil compra é do Irã. Eu sei que não é um produto de primeira necessidade, mas veja que a importância dessa relação comercial. O Irã é grande consumidor de milho do Brasil, então tudo isso tem sido afetado. Essa é a primeira coisa importante. Os alimentos também serão impactados por essa guerra. Inclusive, os dados mais recentes de inflação já mostram isso. O IGP-10, primo do IGPM, a prévia ali do 10º dia, subiu 2,94% em abril. É a maior variação desde a pandemia, quando houve aquele desequilíbrio entre oferta e demanda também. 2,94% no mês, no único mês. Vai faltar... A expectativa do mercado era 1,35%. Então a inflação, nós já estamos sentindo os impactos da guerra e da formação de um El Niño que pode impactar as lavouras brasileiras já em 2026. Agora, com relação ao Trump, né, o que foi que eu falei? Resolvendo essa guerra do Oriente Médio, terão outros problemas. É preciso se preparar para volatilidade, riscos. E economicamente falando, como se prepara? Boa pergunta. Excelente pergunta. Mas, por exemplo, se você é muito dependente de energia, talvez diversificar os seus fornecedores, verificar o que pode ser feito nesse aspecto. Se você depende de produtos alimentícios importados do Oriente Médio, a gente importa muitos alimentos, acreditem, do Oriente Médio. É importante olhar com carinho as suas margens de lucro, já que você vai pagar mais por aquilo que você está importando e, se necessário for, repassar esse aumento, né, porque você precisa preservar a saúde financeira da tua empresa. Se preparar, Jonatas, é entender que o seu mercado, que o seu negócio está exposto a um risco que é muito maior do que o habitual. E isso vai exigir você olhar com carinho todos os dias aquilo que precisa ser feito. E o aço? Tem algo específico do aço? Tem uma questão importante. Eu nem falei do Trump, né? Uma figura excêntrica, né? Não gosta do Irã, mas gosta do Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Diz que é amigo dele, que está preparando uma visita para lá. Então vai entender os interesses do Donald Trump. Sobre o aço, acho que o setor de metalurgia, siderurgia, ele também está exposto. China e Rússia, ou melhor, a China, em particular, limitou as exportações de terras raras. Isso trouxe impacto para o mundo todo. Isso ficou um mês com restrição de exportação. Foi o suficiente para a Honda interromper a fabricação de um dos veículos que ela produz no Japão. Então, veja o nível. Vários países estão limitando a exportação de minerais críticos. A União Europeia parece que taxou 50%, né, a questão do aço.
A União Europeia e o próprio Trump ainda, inclusive, está valendo ainda, né? A Suprema Corte tirou uma parte da taxação, mas outras foram conquistadas por outros atos normativos ali, então permanecem, inclusive, as tarifas sobre o aço brasileiro. Mas mais que isso, eu estou olhando antes na produção dos minerais, da produção de aço, por exemplo. China e outros países têm limitado a exportação de minerais críticos, e isso criou um movimento. A própria China e os Estados Unidos estão criando um estoque estratégico de minerais críticos. Então, mesmo que a economia global desacelere, coisa que não está tão clara para a gente que está acontecendo, a demanda por minério será alta ao longo dos próximos meses pela construção ou aumento desses estoques estratégicos. O motivo não dá para saber. Os Estados Unidos não querem depender da China. É melhor ter um estoque ali para 12 meses, que é o tempo de você fazer com que a diplomacia restabeleça esse canal comercial, do que ter um estoque muito apertado e expor a tua indústria à falta de produto, porque a China parou de exportar terra rara. Então, vários países estão constituindo estoques minerais estratégicos, o que deve manter essa matéria-prima mais alta por mais tempo. Mesmo com desaceleração da China, caso ela de fato venha, desaceleração da economia americana, caso ela de fato se concretize. E o Brasil? O Brasil, embora tenha uma das maiores reservas de minerais críticos, de terras raras do mundo, a gente explora muito mal isso. Mas a demanda por esses minerais já aumentou. Existem vários investimentos bilionários de empresas americanas no estado de Goiás, por exemplo, que é onde se encontram partes dessas reservas de minerais críticos. Então, é uma chance de ouro para o Brasil. Todo mundo quer aquilo que a gente tem em abundância. Nós podemos investir e tornar isso como um ativo, não apenas comercial e financeiro, mas um ativo geopolítico. Então, claro, permitir que empresas internacionais explorem, mas a que custo, sob quais condições, mais do que isso, refinar esses minerais aqui no país, de modo a agregar mais valor, ao invés de vender ele no seu estado mais simples, bruto. Então, é uma oportunidade de ouro para o Brasil, que pode ter nessas reservas minerais e até no seu petróleo um ativo geopolítico e comercial muito lucrativo. É uma Tem um poder de barganha, né? Muito grande. Lembra que o Trump encontrou o Lula nos bastidores de uma reunião na ONU? Sim. E disse que rolou uma química. O Lula falou depois que não era química, era petroquímica. Rolou uma petroquímica. E aí, de repente, o Trump passou a amar o Lula. Não é exagero dizer, porque foram muitos elogios. E também fala muito sobre a Argentina. A Argentina é muito linda e tal. O interesse do Trump no Brasil e na Argentina, totalmente. Na geopolítica não existem amigos, existem interesses. Então o Brasil já é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, embora ainda não seja autossuficiente em refino, como você corretamente falou, Douglas. O Brasil tem muito petróleo, vai explorar a margem equatorial, tem novos campos sendo descobertos na própria região atual do pré-sal. Então o Brasil é um grande potencial de produção de petróleo, é o Brasil. Seremos o 5º ou 6º maior produtor de petróleo do mundo em alguns anos e não estamos muito longe disso. A Argentina também descobriu vastas reservas de petróleo e gás, né, numa das suas províncias. Então o Trump precisa de energia, você falou, né? Ele não tirou o Maduro porque o Maduro representa um risco para os venezuelanos. Ele tirou o Maduro porque os interesses dele na Venezuela estão muito concentrados em energia, que é onde tem a maior reserva de petróleo comprovada do mundo. Então, ele quer energia e quer os minerais críticos. Ele não pode depender da China, nem do Irã. Ele quer ficar aqui. Ele quer ficar aqui, sua zona de influência. Então, por isso que ele está falando de Cuba, falou da Colômbia, ameaçou a Colômbia. Total interesse. Então, mas é uma oportunidade para a gente de usar isso com sabedoria, a partir, claro, de instrumentos diplomáticos e comerciais, para a gente se desenvolver. A gente falava que o brasileiro ganha salários baixos porque a nossa complexidade econômica é relativamente baixa. Eu sei, a gente produz aviões, nós produzimos carros, nós somos uma economia bastante diversificada, mas no geral a gente ainda peca. Nós poderíamos aproveitar as nossas riquezas potenciais
E as minerais e energéticas, nesse momento, representam grande oportunidade para o país. Certo. E essa oscilação no petróleo, como você falou, que está $100 o barril, o impacto que isso gera, porque nós temos uma política em respeitar e equiparar os preços com esse mercado externo, internacional. E nós vimos que, ao tentar fazer essa equiparação, gerou uma preocupação, tanto é que grande parte se revoltando, querendo se pontuar, vamos mover uma greve, que nem os caminhoneiros que transportam aqui grande parte do que é produzido pelo Brasil, por conta do uso do petróleo, do diesel, enfim. Como resolver essa situação que impacta diretamente os custos, uma vez que os transportes estão ligados a todo o setor produtivo do Brasil, né? É para isso que a Petrobras é estatal, para defender os interesses dos acionistas, mas também da população. Se você for para repassar o preço imediatamente diante de um choque, como acontece nos Estados Unidos, é melhor vendê-la. Deixar toda na mão do setor privado, embora a Petrobras não seja exatamente uma estatal, uma empresa de capital misto. Eu acho que muito importante nisso, essa primeira coisa, esse amortecedor da Petrobras é importante. A Magda Chambriard tem feito um trabalho bem exitoso na Petrobras. A gente precisa blindar, sem prejudicar, porque o cara que carrega a pessoa, o investidor que carrega ações da Petrobras também não pode ser penalizado, mas é necessário também defender o interesse da população mais pobre, do caminhoneiro, do Uber, das pessoas que precisam se movimentar e abastecer os seus carros, suas motos. Então esse é o primeiro ponto. O Brasil tem surfado uma boa onda, entre aspas, né, dessa guerra. Já que a gente é exportador líquido de petróleo, a gente exporta mais do que importa, a gente tem visto um volume de dinheiro entrar de forma muito grande no Brasil. Nós vimos o dólar, quem imaginava o dólar 4,97 nos últimos dias. Se você perguntasse para mim há 3 meses se o dólar poderia estar em 4,97, eu teria um pouco de dúvida. Eu venho falando há alguns meses que o caminho para a valorização da moeda brasileira estava aberto. Isso por diversos fatores, inclusive porque a Selic, em nenhum lugar do mundo você obtém ganhos dessa magnitude com tanta segurança como no Brasil. Então, para o investidor externo, colocar dinheiro no Brasil é maravilhoso. É maravilhoso, em que pese todos os problemas fiscais que nós temos, macroeconômicos que nós temos, não existe nenhum outro lugar no mundo que garanta uma remuneração como garante os títulos públicos federais com a segurança que nós temos no Brasil. Não existe. Então, eu já fazia essa ressalva de que o caminho para a valorização da moeda brasileira estava aberto, que a moeda brasileira poderia continuar avançando sobre o dólar, como vem fazendo desde o começo de 2025. Agora, considerando todos esses problemas geopolíticos, o clima de incerteza, a aversão ao risco, era difícil imaginar 4,96 no meio de uma guerra. Uma parte da explicação para essa valorização da moeda brasileira vem da perda do poder aquisitivo do dólar no mundo e dessa taxa de juros que eu já citei e desse volume de dólar que vem entrando pela via comercial. Nós estamos exportando carne mais caro, nós estamos exportando petróleo muito mais caro. Tem muito dinheiro entrando no Brasil, mais dólar, o preço do dólar cai aqui. Então é uma tendência ou não? De curto prazo, uma tendência de curto prazo. Tá. Existe possibilidade do real continuar se valorizando, eu repito aqui. Mas não nessa... Pode até ser, pode até continuar nesse ritmo, mas nós estamos no meio de uma guerra, o presidente dos Estados Unidos é imprevisível e isso pode mudar radicalmente do dia para a noite. O que eu estou dizendo é que os elementos que valorizaram o real e que desvalorizaram o dólar no mundo continuam presentes. Então, posso presumir que esse processo de valorização do real prevalecerá. A única coisa é que nós estamos diante de um momento de grave incerteza que pode mudar essa dinâmica repentinamente e de forma muito aguda. Nós também temos um acontecimento no Brasil que interfere diretamente, né? Nós vamos falar assim sobre o Banco Master, né? Ali o Faria Lima, totalmente afetada por conta de decisões que, como que se não se percebeu, títulos, como a gente pode enxergar todo mundo investindo. O que gerou esse movimento, o que possibilitou com que isso acontecesse dentro da economia, dentro desse cenário todo. Liquidez de banco. Títulos podres.
como que precatórios, como foi este movimento e que de fato impactou aí a economia? Havia uma relação ali ainda a ser avaliada, né? Como é um processo que ainda está sendo julgado trânsito, em né? trânsito, eu prefiro não ser categórico em algumas questões. Mas realmente é muito estranho o fato de que o Banco Master tenha conseguido, né, emitir crédito a partir do nada, entre aspas, né? Movimentações totalmente atípicas. E não foi mapeado. Muito estranho que no meio disso tudo tenha se aventado a possibilidade de um banco estatal, cujo ex-presidente deste banco foi preso hoje. É muito estranho que um banco estatal aventasse a possibilidade de comprar um banco que algumas pessoas do próprio mercado financeiro já falavam de um crescimento atípico, anabolizado, estranho. Então, de fato, e essa é mais uma daquelas questões morais, né? Precisam ser revistas, Faça algo errado, você vai ver que você vai sair na rua, a polícia vai sentir o teu medo, o teu cheiro de que está fazendo alguma coisa errada. Como é que a pessoa consegue desviar bilhões de reais e permanecer impune por tanto tempo? O consumidor final ganha um pouquinho mais, não declara, já pegam ele, né? Agora Exato, o banco, então percebe, quando o desvio é de quem tem pouco recurso, pouco trânsito com grandes personalidades, a coisa é diferente. Mas qual é o impacto na economia frente a isso? Eu acho A que- taxação, porque o Banco Master ele estava pagando um rendimento maior aos seus acionistas, os investidores, né? Agora, isso saindo, o Banco Central, né, tendo que quitar, né? Agora eu só preciso entender o que isso vai gerar. Legal. É um juros maior? Primeiro que não tem problema ele pagar, eu posso abrir um banco reserva, hoje. né? Eu posso abrir um banco hoje para captar cliente, eu prometer um CDB de 200% do CDI. Eu posso fazer isso, isso não é crime. E pode ser uma estratégia agressiva. Eu posso ter muito dinheiro para queimar e essa é a estratégia do começo de uma jornada. Eu quero capilarizar a minha atividade. O problema é que isso se mostrou, o caso do Banco Master se mostrou muito além disso, né? O impacto. O Fundo Garantidor de Crédito, né, bancou, né, essas pessoas que tinham até 200, salvo engano, 200 mil reais por CPF, e os bancos precisam agora reconstruir o FGC. E isso, as pessoas tinham medo de que isso se traduzisse em taxas de juros mais altas, já que você vai comprometer uma parte da renda dos bancos. Para isso, o Banco Central eliminou a exigência de depósitos compulsórios, parte dos depósitos compulsórios, então uma parte das reservas bancárias que ficavam obrigatoriamente no Banco Central puderam ser destinadas para compor ou recompor o Fundo Garantidor de Crédito. A princípio, os impactos são muito limitados, embora tenha havido muitas liquidações, inclusive a do Banco Master. O impacto sobre o setor financeiro como um todo tem se mostrado relativamente pequeno, embora essa questão do FGC nos traga alguma insegurança e a possibilidade de aumento das taxas de juros que já são muito elevadas nos bancos comerciais. Então, de forma muito objetiva, acho que os impactos hoje são limitados, exceto se apareça mais conexões que exponham outros bancos com maior capacidade, maior atuação dentro do sistema Por financeiro enquanto, nacional. o problema maior está sendo a moral, né? Que está sendo descredibilizada dos envolvidos, que cada dia são novos, né? Exato. Novos desdobramentos do que financeiramente, economicamente falando. Exato. E esse fundo garantidor é algo independente do governo, né? É uma arrecadação do conselho, do ajuntamento de todos os bancos que tem que pagar uma reserva para quando houver uma inadimplência ou situação algo como como essa, ele ter dinheiro para poder fazer a liquidação de cada banco, se for o caso, né? Exato. E aqui outra coisa, outro fato super estranho, né? Um determinado político, dias antes do caso Master vir à tona, havia sugerido em aumentar o fundo garantidor de crédito, eu digo, o volume de dinheiro que as pessoas poderiam reaver em caso de quebra do banco. Muito estranho, né? Às vésperas, hoje ele cobre 200 mil, não tenho certeza, mas acho que é 250 mil reais não por queria perder CPF. tudo. Então, e aí às vésperas da quebra, que não foi uma Estranho, né? quebra qualquer, né? Uma liquidação de um banco, cerca de 50 bilhões só no Master, Por menor ou maior que ele seja. as pessoas falando em aumentar o FGC por CPF para 1 milhão de reais ou algo perto disso. 250 Então, mil.
São questões, assim, para dizer o mínimo, muito estranhas. Mas teve, então, perca de investimento, né? Teve investidor que perdeu dinheiro com essa liquidação, sem dúvida, né? sem dúvida. Muito, né? Sem dúvida. Algumas pessoas talvez se expuseram demais. Tiveram Você tinha mais do que 250, né? Você tinha braços do Master como o Willbank. Você tinha outras empresas, que eu não vou citar o nome aqui para não falar o nome errado aqui, mas você tinha corretoras e outros bancos menores expostos que já foram liquidados e que não estavam sob o regime do FGC. Para essas pessoas, perdeu. Claro, você pode entrar com uma ação para tentar reabrir, óbvio, né? Mas, assim, para fins de fundo garantidor de crédito, essas pessoas estão sem os seus recursos. Então, de fato, acabou impactando algumas famílias, alguns investidores. E, assim, a gente pode até dizer, a pessoa viu que era 160% CDB Não se mantém. do CDI. É estranho, Mas, né? assim, a culpa não é do investidor. Porque tá lá, né? Tá lá, o Banco Central não tá ali para fiscalizar. O Banco Master, um banco com uma sede grandiosa, muita gente ali. Você vai suspeitar que, sabe? Mas, por outro lado, como eu disse, outros agentes do mercado financeiro já haviam falado sobre algo estranho no Master. Isso há 2 anos. Não foi em agosto do ano passado. Pessoas já falam há 2 anos de, olha, esse crescimento parece anormal. Os bancos maiores mesmos não tinham, né, os seus títulos lá. Tinha muita gente que não tinha por esse receio. Assim, as pessoas olhavam com um ar de desconfiança. Foi como eu falei, eu posso pagar 200% do CDI. Abrir um banco aqui e pagar. Pode ser uma estratégia de captação de cliente. O crime não está aí. O problema é que esse era só um dos instrumentos que o Master usava, né, para... Enfim, né? Porque também tinha a situação dos precatórios, né? Então ele comprava precatórios E ele vendia, ele dizia que tinha como precatórios ações que ainda nem haviam se tornado precatórios e não viriam a ser precatórios nunca, porque já tinha trânsito em julgado. Então ele tinha uma disputa de um determinado setor do açúcar, salvo engano, com o governo, da qual já se sabia que eles não ganhariam do governo, o governo seria vencedor dessa disputa por uma questão de precedente. Não existia precatório. Não existia e sabia que aquilo não se tornaria precatório nunca. Título podre. Então ele negociava precatório aquilo que não era precatório e nem nem no futuro um precatório. Que é mais uma desses tentáculos. Uma das, né? Uma das coisas. Mas esse dinheiro do precatório sairia da onde? Era uma garantia que o Master tinha. Tinha para poder captar recurso, mas isso não existia. Sequer existia precatório. Pior, que o Banco Master poderia dizer, olha, isso se tornaria precatório, né? Era uma disputa eleitoral ganha. Contrário. Já havia disposições em contrário que mostravam que aquilo jamais seria um precatório. E ele conseguia depois também, negociando com o governo, a antecipação dos precatórios a 100% e Exato. pagando 50% para quem vendia e antecipava. Então era algo que... Totalmente alavancado e fora não se manteria. Tem a operação da Polícia Federal, carbono oculto, compliance zero, que inclusive prendeu o ex-presidente do BRB hoje. Tudo isso mostra que esse relacionamento do Master com a sociedade era muito complexa, né, e envolvia outros elementos dos quais eu me abstenho aqui de abordar. A economia brasileira, né, o mercado, não sentiu ou vai sentir? Um impacto até então e aparentemente será relativamente pequeno. Por maior que seja esses recursos que foram... Exato, por mais que não seja algo desprezível, né, um banco do tamanho do Master ter sido liquidado, o impacto para a sociedade civil, para o governo, é relativamente pequeno. Eu não estou relativizando, por exemplo, teve prefeitura que comprou, né, usou fundos de pensão para comprar títulos do Master, e isso não está dentro do FGC. Então, alguns lugares sentirão mais impacto disso. Eu digo macroeconomicamente falando, os impactos são relativamente limitados.
Agora a gente já tem que, inclusive, Caminhando pro encerrar. final. Caminhando para o final, eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma é sugestão, que você vai fazer no final. E a que eu quero fazer agora é com relação às medidas protetivas que os países têm adotado. A gente pincelou, né, a União Europeia, os Estados Unidos, principalmente. O Brasil também tem algumas medidas protetivas com relação à aço, com relação a algumas outras situações. Como que você enxerga essas medidas protetivas e como você enxerga o caminho delas? Os países vão continuar cada vez mais se guarnecendo ou não? A globalização está em risco, vamos dizer assim. Com Trump Claro que a eu tô globalização. exagerando. Não, globalização está em risco com Trump e outros membros, né, dessa corrente política que não gostam de acordos comerciais, não gostam da OMS, da OMC, enfim. Então, sim, há um processo de desglobalização em curso. E isso vem desde o primeiro governo Trump. Esse é o primeiro elemento. Com relação às medidas que a gente toma para defender o nosso parque industrial, por exemplo, em 2024, o Brasil importou o maior volume da história de aço da China. Então, como é que eu faço? Eu vou expor as minhas empresas que produzem aço no Brasil a essa concorrência? Porque o preço chega aqui e nós somos incapazes de competir. Seja lá por quê. Mas nós somos incapazes de competir. E aí a pergunta, quando você impõe um imposto de importação, as pessoas falam, bom, o Brasil está muito fechado, isso limita, né? Se uma determinada empresa poderia comprar um aço bem mais barato da China, é obrigado a comprar aqui do Brasil. Então as pessoas vão fazer esse tipo de discurso, que está correto. Existe um aço mais barato no mundo. Por outro lado, o que eu faço com as empresas que produzem aço no Brasil? Fecha? É um assunto super delicado. Então, tem um livro de um economista sul-coreano chamado o economista chama Ha Jung-chan, o livro chama Chutando a Escada, que mostra que a maioria dos países desenvolvidos cresceram protegendo as suas indústrias. Eu não estou dizendo aqui que o caminho é colocar imposto de importação em tudo, até porque a gente sabe que o governo é bem atabalhoado com isso. Imposto de importação sobre notebooks, sobre... não pode. Não pode. É bizarro. Nós precisamos encontrar outros caminhos para defender a nossa indústria de notebooks, a nossa indústria de produtos digitais, a nossa indústria de produtos eletrônicos, desculpe. Então, é um assunto delicado e nem tudo se resolve a partir, por exemplo, se eu reduzir o imposto sobre os produtores de aço do Brasil. Será que isso, por si só, garantiria a capacidade de competir com a China? Eu tenho dúvida. Mas seria um caminho. Por isso que eu trato isso com muito cuidado, porque eu sei, a minha leitura não adianta só pôr imposto de importação, que você pode penalizar o empresário, colocar imposto sobre produtos que não há similar nacional, por exemplo. Por outro lado, se eu colocar a indústria brasileira para competir com a indústria chinesa, nós vamos perder. A indústria alemã está em situação muito delicada porque não consegue competir com produtos asiáticos. Eu estou falando da Alemanha, a terceira maior economia do mundo, da qual muito se sabe sobre a sua capacidade produtiva na indústria. Eles não conseguem competir com os chineses, então o buraco é mais embaixo, a situação é mais delicada. É preciso sim discutir o sistema tributário, como a gente tem feito, de forma muito vagarosa, é verdade, tardia, mas é preciso sim dar mais capacidade das empresas de produzir e de lidar com esses esforços tributários, mas é necessário ter em mente que a concorrência asiática tem colocado em situação muito delicada uma indústria que já estava acostumada a competir com o mundo inteiro. Outra pergunta aqui para finalizar. A gente tem visto, o homem já está sem voz aí, hein? Vamos lá. Desculpa. Nós temos visto, né, e ouvido também que tanto o mercado macroeconômico, geopolítico, que está tendo uma retração, tanto no mercado asiático, né, quanto no europeu, quanto no americano. E isso é realidade? Está vendo essa retração? Ou parou de crescer? É isso? Não, de jeito nenhum. A China cresceu 5% no ano passado, que era exatamente a meta do governo. Para esse ano, a China, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, estabeleceu uma meta variável de crescimento, entre 4,5% e 5%.
é a menor meta de crescimento desde os anos 90, mas a China, se crescer 4,5%, ainda assim é um crescimento notável, está crescendo faz 3 décadas, 4 décadas. Então, não há um processo de desaceleração chinesa, mas ela ainda cresce de forma vigorosa. Os Estados Unidos também. Muita gente falou, inclusive eu, né, de possibilidade de crise nos Estados Unidos, não cresceu muito no pós-pandemia, agora as coisas vão se ajeitar e tal. Isso também não tem acontecido. Existem sinais de desaceleração da economia americana, mas a economia americana segue relativamente forte. Quem está numa situação um pouco mais delicada é a Europa. Por conta da energia, tinha 2 oleodutos ou gasodutos importantes que vinham da Rússia e abastecia a Alemanha, por exemplo, e outras regiões da Europa que não existem mais, os chamados Nord Stream, o 1 e o 2. Os 2 foram implodidos e não existe mais comunicação de comercial, produtos energéticos russos em direção à Europa. Pelo menos não oficialmente, porque a gente sabe, alguns especialistas falam que eles continuam recebendo gás e petróleo russos. Mas a Europa está numa situação energética muito delicada, isso desde fevereiro de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, e exposta a uma concorrência asiática que não para de crescer. Então, o alemão, por exemplo, você não vê só essas marcas chinesas de carros elétricos só no Brasil, crescendo exponencialmente. Na Europa também é assim. O mercado europeu, então, deixou de ser competitivo. É muito. Ele continua competitivo, mas agora ele tem um competidor à altura. Entendi. E essa é uma situação que tem se traduzido em quedas muito importantes na produção industrial na Alemanha, numa situação econômica menos interessante para a Europa, para dizer o mínimo. Uma situação de estagnação, crescimento muito baixo, com dificuldades setoriais importantes. E isso se deu por conta do mercado asiático. E por conta da energia. Que tem faltado por conta das guerras que têm acontecido. Então não teve uma retração, teve uma desaceleração. Até a zona do euro, que tem crescido pouco, ainda Qual a assim diferença tem da retração com A retração está caindo. O PIB, ao invés de crescer, cai. Então, esse ano o PIB caiu 1%. Como aconteceu em 2015, 2016 aqui no Brasil, como aconteceu em 2020, em função da pandemia, o PIB caiu. Não é o que se vê nesse momento nos Estados Unidos, nem na China, e até na zona do euro, que está numa situação mais delicada, cresce, mas cresce pouco. O que se esperar para 2026 no mercado brasileiro, para a gente... Bom, eu acho que, de modo geral, muita incerteza, muita volatilidade, como você bem observou, Douglas. Já era um ano de incerteza, porque é ano de política, decisão política no Brasil. Isso só já bastaria. Agora nós estamos diante de um problema geopolítico muito grave. Eu disse e repito, terminando a guerra no Irã, que eu quero que termine o quanto antes, qualquer guerra. Tem pessoas inocentes morrendo. Outros problemas virão à tona. A tônica do governo norte-americano é essa. Então, um ano de instabilidade, de bastante incerteza, mas é um novo ano de crescimento. É um novo ano de crescimento que precisa ser comemorado, porque são poucos os países que conseguem conviver com uma taxa de juros dessa que nós temos aqui no Brasil e ainda assim apresentar um crescimento bastante interessante para esse nível de política monetária praticada por aqui. Então o mercado americano, o Trump, continua dando as cartas de como vai movimentar esse cenário global. Sem dúvida, sem dúvida. Quis a Groenlândia, agora fala que depois do Irã é Cuba. Isso envolve, se fosse só os Estados Unidos e Cuba, isso envolve a Rússia, envolve a China, incertezas, respostas dos asiáticos. Então, é um ano certamente de incerteza, é um ano de volatilidade. Mas fortalece o cenário, né, dele, presente, o americano, ou enfraquece? Eu, na minha humilde avaliação de quem não é cientista político, nem geopolítico, eu acho que os Estados Unidos saem perdendo. Acho que os Estados Unidos saem perdendo. As pessoas têm buscado outros ativos, o dólar sempre foi a moeda de refúgio. Quando tá tudo dando errado, você vai pro dólar, vai pro ouro. Você não perde, né? Exato. Ele continua sendo e continuará por muitas décadas sendo a moeda de refúgio, mas essa importância tem caído e acho que agora cai num ritmo mais intenso. As pessoas preferem colocar dinheiro
na coroa sueca, no franco suíço, em moedas asiáticas, do que no dólar. Só para ter uma ideia, a queda do dólar no ano passado em relação a uma cesta de moedas fortes foi a maior no primeiro semestre, foi a maior queda para um primeiro semestre desde 1973. Então eu acho que os Estados Unidos saem perdendo. De modo geral, perde um pouco daquela visão que o mercado tinha dos Estados Unidos como refúgio e abre caminho para que algumas nações europeias e asiáticas ocupem esse espaço, embora eu acredite que o dólar ainda exerça um papel predominante na economia pelos próximos anos. Perfeito. É isso. A vontade de ficar aqui discutindo tem bastante, igual seus alunos fazem muito, com você, né? Gostaria até que tivesse mais perguntas, mas dos meus alunos. Porque às vezes tem alguma pergunta, pessoal fica quietinho. Aqui eu pergunto. Bom, André, obrigado por mais uma vez retornar aqui à nossa mesa, que você acerte em muitas das suas colocações e análises. Sucesso para você e suas últimas considerações. Muito obrigado. Em primeiro lugar, peço desculpas por essa minha voz aqui que está falhando. Dei o meu melhor. É um prazer estar aqui de novo, falar com pessoas tão queridas e para uma audiência tão seleta. Contem comigo para o que precisar. Qualquer coisa é só me chamar. Mais uma vez, gratidão. É tão bom ouvir quem conhece, dar um norte para que a gente possa tomar as nossas decisões, que não é fácil para quem é empresário, sabe que a incerteza que o mercado gera, como o banco se comporta, as avaliações, a taxa de juros, e aqui nós podemos compartilhar e ver como é brilhante o teu conhecimento. Parabéns, e agradeço também por ter dividido conosco. Tenho certeza que quem nos acompanhou ficou satisfeito, assim como eu. E, claro, fica o convite para retornar, para que a gente possa debater, porque o cenário muda a cada instante. Então, a gente tenta antecipar, e antecipando, a gente acaba precavendo erros. Esse é o nosso papel do Papo de Inox para o empresário, para todo esse mercado, fortalecendo essa cadeia, tornando ela cada vez mais sustentável e forte. Agradeço a você que acompanhou do início ao fim e tenho certeza que corroborou e cooperou para que você tome uma decisão assertiva e que o teu negócio vá muito bem. Que Deus te abençoe em tudo. Quer deixar o seu contato para quem quiser consultoria, alguma coisa? Eu quero. Bom, meu telefone é 11 98907 6970. Tô no LinkedIn, tô nas redes sociais como André Galhardo. É fácil te localizar, É né? fácil. É fácil conseguir as consultorias. Super fácil. Super fácil. Então isso é importante. Isso aí. Acompanhe e seja enriquecido. E até a E próxima. até a próxima. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Prodinox? A Prodinox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Prodinox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. O aço verde Aperam nasce em florestas renováveis e é produzido com carvão vegetal certificado. A Aperam entrega transformação sustentável, inoxidáveis duráveis, elétricos de alta eficiência, ligas especiais. Pronto para o futuro.